Tem alguma coisa aqui que está dizendo você. Muito bem, pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui. Apareceu uma mensagem aqui, como que às vezes alguém quer entrar e não aparece ali. Então, pessoal, nós estamos aí para discutir os textos 3 e 4, né? Novamente, a gente já vem discutindo esses textos já há algum tempo, certo? Eles são referência, claro, para nossas avaliações, certo? Tanto a primeira parte como a segunda parte da AV1, certo? A nossa AV1 ela é bem tranquila, não sou de dificultar, eu sou de facilitar as coisas, tá? A ponto de que se segunda-feira você tiver algum problema de internet, mas tiver com as questões, digamos que pegou cedo, quer dizer, vou postar umas 18 horas, 18h15 por aí, as questões, as 3 questões. Você conseguiu ver no seu WhatsApp, caiu a internet, liga para o meu celular e me diz as respostas que eu vou considerar. Entendeu? Opa, tem alguém aqui querendo entrar. Seja bem-vindo, Apoliane. Então, pessoal, para mim não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. Então, pessoal, só fazendo aqui, fixando novamente, né, o que, deixa eu pegar aqui acho que todos estão vendo aqui a nossa tela. Você está apresentando, ok. Estou apresentando. Então, pessoal, seguinte, vou revisar novamente. Tem alguém querendo entrar? Ó, seja bem-vindo, Lúcia. Lúcia, amanhã é feriado, Lúcia. Amanhã é feriado. Nós vamos ter o nosso encontro do grupo ou não? Vocês decidem aí, você e Marcos Pablo. Ah, Marcos Pablo já entrou, nem perguntei. Pessoal, então, ó, nossas avaliações foram as seguintes. Primeiro, nós tivemos a parcial. A parcial. Essa parcial vocês já vinham fazendo desde o primeiro dia de aula. Claro que quem entrou depois teve que fazer. Foram 10 atividades, bem simples, onde eu avalio apenas presença, certo? Você entregou elas, você tem um 3. Diferente. Você teve o contato com o texto, verificou, analisou. 10 atividadezinhas. Você entregou, beleza. E sempre quando alguém entregava e tinha alguma resposta que ele estava um pouco divergente, eu mandava uma resposta, retorno ao pessoal. Assim, 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 a gente entende dessa forma, etc. Principalmente na parte lá de uma das parciais, pessoal, estou falando do que já aconteceu. Sobre aquela questão do contrato se tornar um costume, tá? E aí eu sempre retornava, ó, pessoal, o contrato ele pode ser escrito ou verbal. No entanto, há uma dificuldade ou impossibilidade de se tornar um costume, por quê? Porque o costume implica numa prática reiterada de uma situação que é cumprida e exercida por um grupo da sociedade, por uma parcela da sociedade, por uma localidade da sociedade, por toda a sociedade, não importa, certo? Então, se eu posso firmar um contrato bilateral aqui com um de vocês, e nós podemos discutir direitos e obrigações para a prestação de um serviço, ou entrega, ou algum bem, ou algum produto, certo? Então, a gente pode discutir os direitos e obrigações, são direitos privados, nós podemos discutir. E você pode firmar esse mesmo contrato sobre a mesma situação com uma outra pessoa discutindo outros direitos e obrigações. Pode ter um valor maior para outro, um valor menor para mim. Então, como é que iria se tornar um costume? Então, há essa dificuldade. Então, nós tivemos essa parcial, que já foi, que, claro, nós tivemos aqui até o dia 24/4, certo? Ah, você não entregou por alguma particularidade? Me contata que aí a gente vê. Não há nenhuma. Eu não tenho um negócio de problema. Tudo comigo é solução.
Só me contatar, manter um contato. Segundo, pessoal, nós tivemos e estamos tendo a AV1, certo? Esta AV1, ela tem duas partes, parte do 1 e a parte 2. A parte 1, até dia 8/5, eu já coloquei lá 4 perguntas, onde vocês vão responder verdadeiro ou falso, certo? E justificar. E aí, então, vão, ou manda uma foto, como eu recebi hoje de alguns, no WhatsApp, ou então manda por e-mail, liga para mim, professor Luciano, eu estou sem internet, posso ligar? Olha, a questão tal, é assim, assim, 1, 2, 3, 4. Tá bom, aí eu abro aqui, anoto e dá certo, certo? A parte 2 será dia... Quanto é? Eu quero errar as datas, não dá bode aqui. Dia 4/5. São 3 perguntas. Verdadeiro ou falso? Ou falso, somente. Só que aí, pessoal, eu já informei lá, eu pedi o horário do professor Pedro Loula, de 16... Oh, meu Deus, 18h20 às 22 horas, tá? Acham muito tempo? Vá por mim. É um tempo bom, tá? Não vai, né? Eu recomendo que a gente faça em todo esse horário, tá bom? Porque eu vou postar no próprio WhatsApp, bonitinho, tá? Aqui tá o WhatsApp. Deixa eu apagar aqui, colocar aqui de... Deixa eu colocar aqui de... Opa, tem alguém querendo entrar? Carla. Pessoal, não reparem... Aí, eu vou falar isso não, vai ficar gravado. Que eu tô todo aqui sem assanhado, só isso. Assanhado de cabelo. Então, pessoal, vocês ficam rindo, né? Então, pessoal, peraí, tem mais alguém querendo entrar. Cícero Tainá. Bem-vinda, boa noite, Tainá. Então, pessoal, o que é que nós fizemos aqui? Tá aqui o WhatsApp. Eu vou postar aqui. Primeira questão, segunda questão, terceira questão. Repito. Por que eu estou repetindo? Para não ter dúvida. Vocês encaminham para o meu privado do WhatsApp. Vocês sabem, vocês são craque, negócio de zap. E diz, ó, essa é verdadeira ou falsa? Escreve lá, né? Ou grava, sei lá. Faltou, você conseguiu baixar. Faltou a internet. Faltou energia aqui. Quando falta energia, não tem internet, né? Lógico, né? Liga para mim e me dá a resposta, que eu considero, sem nenhum problema, certo? Somente nesse horário aqui. Somente nesse horário aqui. Segunda-feira, bem simplesinho, bem simplesinho. Considerando aí a reivindicação de nossa caríssima Sara, Sara já vem mantendo contato comigo desde o primeiro semestre, que ela está de licença. E aí eu vou ver se eu vou acrescentar nas questões, já identificando. Primeira questão, está no texto X. Segunda, no texto tal. No texto 1, no texto 3, no texto 4, não sei. Eu vou pensar ainda, vou analisar, certo? E aí vocês já vão direto e localiza lá, certo? O que é que eu entendo pedagógica e metodologicamente? Você tem a percepção do conteúdo, você tem o contato com o conteúdo, você analisa o que se pergunta, você compara com o texto sobre a pergunta, certo? Faz uma interpretação da pergunta em sintonia com o texto, certo? Vê e analisa o que está verdadeiro ou falso e justifica por que está verdadeiro ou falso. Resultado, assimilação do conteúdo, absorção de conhecimento sobre o conteúdo, logicamente. Então,
pedagógica e metodologicamente, a gente tem fechado aí, pelo menos na minha análise e no meu entendimento das nossas disciplinas, ou seja, da nossa disciplina Estruturas de Direito, certo? Então, não há nenhuma dificuldade, nenhum segredo nas nossas disciplinas. Agora, eu espero que todos estejam no dia 4/5, mesmo que alguém não esteja aqui, muita gente não está participando, mas participando pelo menos das atividades online, deve estar acompanhando as gravações, etc e tal, mas pelas parciais que eu tive contato, né, pelo retorno das parciais, a quantidade de gente é bastante significativa, porque um grande grupo de pessoas fecharam a parcial, ou seja, tem 3 pontos, certo? Então, pessoal, tendo feito essa pequena colocação, a gente vai ser bem objetivos, tá bom? Bem objetivo, para poder também a gente não ser tão repetitivo, né? Porque a gente já vem tocando nesse assunto há muito tempo. Vocês já estão chateados de tanto falar nesse negócio aqui, né? Tenho certeza, porque eu já falei nesses conteúdos aqui bem 1 milhão de vezes. Vocês não vão esquecer nunca mais na vida. Não é verdade? Deixa eu ver se tem algum aqui querendo entrar aqui no nosso grupo. Não. Ok. Então, pessoal, esse nosso texto de hoje, ou seja, os textos do 3 e 4, são textos que se referem a aulas, logicamente. Foram aulas dadas. Eu apenas coloquei uma sequência, texto 1, 2, 3, 4. Esse texto 3, ele trata das sociedades não personificadas, está faltando um cada ali, não personificadas, certo? E sociedades personificadas, tá? Ah, mas e por que esse assunto é interessante? Por que eu preciso saber? Vocês serão administradoras e administradoras serão gestores ou gestoras de contábeis, serão gestor ou gestora de recursos humanos e serão também gestor ou gestores comerciais, né? Comercial. Então, é de fundamental importância ter o conhecimento, claro, e saber quais são os tipos de empresa que existem dentro da nossa legislação, logicamente, e que vai possibilitar o exercício efetivo da atividade de vocês, ou quando vocês adentrarem numa empresa também já ter o conhecimento sobre isso. Deixe-me ver aqui, a Paula escreveu, no caso da prova segunda, precisa justificar as questões, e essa atividade que é para dia 8 tem que justificar as verdadeiras ou falsas. Paula, e demais, a atividade de segunda é igual à atividade da primeira parte, que vai até dia 8 de maio. É do mesmo jeito. Tanto um como o outro são questões verdadeiras ou falsas para justificar, do mesmo jeito, tá? Qualquer uma das duas é a mesma coisa, tá? Não gosto de colocar diferente, é igual, certo? Claro, as questões vão ser diferentes, logicamente, né? Certo? Então, mesmo esquema. Verdadeiro ou falso, justifica. Justificativa bem pontual, pessoal, bem objetiva. Não precisa escrever 50 linhas, nem 2 páginas, nem um livro, não. Uma linha, 2 linhas, 1 linha e meia, né? Dizendo que é um negócio, está tranquilo. Então, pessoal, a gente vem discutindo aí as sociedades personificadas e não personificadas. No entanto, por suposto, sem embargo, né, há alguns conhecimentos que precedem, logicamente, as discussões voltadas para os requisitos que constituem uma empresa, né? Que isso está tudo previsto no Código Civil, tá? Está tudo previsto no direito de empresa do 966 em diante, do artigo 966 em diante do direito de empresas, certo? E aí a gente vem discutindo o que é a personalidade jurídica da empresa, tá? A personalidade jurídica, ou seja, uma sociedade adquire essa personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio,
na forma da lei, certo? E isso está lá no artigo 985 do Código Civil, mas é um conhecimento, pessoal, que não precisa saber, não precisamos, caros colegas, de decorar. Isso está no artigo 985 do Código Civil, não precisamos decorar. A gente precisa entender e saber que só é possível criar uma sociedade e ela adquire a personalidade jurídica com a inscrição. Isso é um conhecimento que é até comum do âmbito empresarial, do âmbito de gestão de vocês, um conhecimento extremamente importante, sensível, certo? Porque, logicamente, se uma empresa te contrata com carteira assinada ou celebra um contrato de prestação de serviço e ela firma esse contrato de prestação de serviço ou evidentemente, assina a tua CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, é porque ela seguiu todos esses requisitos, ela tem personalidade jurídica, porque ela foi registrada, doutores e doutoras, certo? Então, isso é um conhecimento extremamente necessário, certo? Que todos devemos saber, ainda mais vocês da área de gestão, certo? É um conhecimento da área jurídica que repercute na área, logicamente, na área de gestão de vocês. Um conhecimento extremamente necessário e importante. Não há como prescindir. Quando eu falo prescindir, é o seguinte, é deixar em segundo plano, certo? Nós não temos como deixar de ter esse conhecimento. É um conhecimento necessário, certo? Que implica necessariamente também na própria legalidade da empresa. Então, e a gente viu que o empresário e a sociedade empresária vincula-se e registra-se junto ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais. E a sociedade simples, somente as sociedades simples. Vou repetir e vou ser chato. Professor, e como é que eu vou saber que uma sociedade é simples? Vai estar lá no Código Civil, pelos próprios requisitos, ela vai remeter, evidentemente, a uma dessas duas possibilidades de registro, certo? E depois, logicamente, não se faz nada sem que você quer criar uma empresa, sem ouvir um contador, um gestor contábil, e um jurídico, um advogado, porque vai ter que ser assinado por eles, evidentemente, para a criação e constituição desta organização, desta sociedade, logicamente. Certo? Então, a gente viu isso, certo? E a gente viu também que no artigo 966 está lá o conceito de empresário. E estou lendo o artigo. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção, para a circulação de bens ou de serviços. Ou seja, considera-se empresário quem tem que exercer uma atividade profissional, tem que ser uma atividade econômica, essa atividade tem que ser organizada, essa atividade tem que buscar a produção de um bem ou a circulação desse bem ou a produção ou a circulação de um serviço, certo? Então, tendo todos estes requisitos, você conseguindo, evidentemente, ter conjugado todos esses requisitos, logicamente que você, então, está enquadrado no conceito de empresário, certo? E, logicamente, que um empresário pode ser um empresário individual ou uma sociedade empresária. E a gente viu mais ainda que as sociedades, né, está lá no 981 do Código Civil, artigo, que celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha em si dos resultados. Nós temos também aí o próprio conceito de sociedade propriamente dito, certo? Então, nós temos a união de pessoas, né, que se obrigam, que buscam de forma conjunta
juntar esforços, bens, serviços e buscando, evidentemente, exercer uma atividade econômica e, evidentemente, partilhar entre eles os lucros desta atividade econômica, certo? De forma bem objetiva. De forma bem objetiva. E aí, meus caríssimos, a gente partiu para os tipos de sociedade. E esses tipos de sociedade, gente, esses tipos de sociedade são previstos no Código Civil, tá? Muitos não são de fato executados, né? Aí eu vou ser mais uma vez chato, já repeti isso 1 milhão de vezes. Como eu digo, vocês não vão esquecer nunca mais. E agora eu quero criar uma empresa, uma sociedade. Como é que eu faço? Você tem que fazer algumas perguntas, né? Primeiro, você quer ter sócio ou não quer ter sócio? Certo? Eu quero. Pensa bem, né? Eu já tive uma empresa e nunca mais, se Deus quiser, com a graça de Deus, Nossa Senhora de Fátima, ou quem for aí, tiver outras religiões que apelem para suas religiões aí, seja qual for, sendo do bem, todas são ótimas. Sendo do bem, todas são ótimas. É difícil ser sócio, viu? É difícil ter sócio. Então, qual é o capital que você tem? Que capital você tem? Você tem dinheiro? Você não tem? Vai ter que conjugar dinheiro de mais de uma pessoa para poder você criar? Ok. Que produto ou serviço você quer? É algo, uma indústria? Aí você tem que ter um capital grande e por aí vai. Isso tem que ser um planejamento, certo? Junto com o gestor contábil, junto com o jurídico, logicamente, para poder se chegar a esse tipo de sociedade que tu queres criar. E aí a gente viu as sociedades não personificadas e a personificada. Certo? A gente como sendo a sociedade. Eita, vocês, eu fico lembrando das coisas aqui. Então, a sociedade comum, ela é uma sociedade não personificada, tá? Ou seja, ela é uma sociedade empresária de fato ou irregular, que não está juridicamente constituída. Portanto, uma sociedade em que não pode ser considerada uma pessoa jurídica, não tem CNPJ, certo? Propriamente dito. E aí a gente já fez várias discussões sobre esse contexto, com exemplos, certo? Com exemplos de possíveis sociedades em comum, né? Possíveis sociedades em comum. Nós já analisamos, inclusive, que ela vem proteger direitos e obrigações de terceiros, tá? Ela vem no sentido de possibilitar que, caso ela cause um prejuízo a um terceiro, ela vem, evidentemente, garantir isso aí, certo? No entanto, pessoal, é importante destacar, e vocês já devem ter percebido, e não será diferente na nossa atividade de segunda-feira, será no mesmo esquema de segunda, não será perguntado nada que vocês possam responder subjetivamente no sentido de analisar, tipo assim, dar exemplo de sociedade em comum. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Isso, não gosto disso, não. Certo? Não vai ter isso. Então, vai ser da mesma linha do que foi perguntado nas 4 questões da parte 1. Na mesma linha. Certo? Vê o que se pergunta, vê o que se está no texto. E aí eu tenho certeza que pedagógica e metodologicamente todos aqueles itens e aquelas situações vocês vão absorver, certo? Vimos logo em seguida da sociedade em conta de participação, certo? Sociedade em conta de participação. Conta de participação. Eu vou ser bem objetivo, o grande
ponto dessa sociedade é um sócio ostensivo e um sócio oculto, gente. O ostensivo é uma empresa legalmente constituída, pode ser uma sociedade limitada, e alguém quer ser sócio dessa empresa, mas não quer aparecer. Não quer aparecer, ele é um sócio oculto, ele tem um chamado contrato de gaveta. Tá? Existe o chamado contrato de gaveta, que ele é válido juridicamente, tá aqui, sociedade em conta de participação. Tá? O cara vai investir, vai ter, receber lucros da empresa, isso vai estar na contabilidade da empresa, certo? Os sócios, por exemplo, se for de uma sociedade limitada, vão saber que existe este acordo, certo? E, claro, que aí o sócio oculto não vai ter tanta responsabilidade, por quê? Porque ele não está à frente da empresa, do negócio da empresa. É quase como se fosse um contrato de risco também, logicamente, né? Então, essa é a chamada sociedade em conta de participação, tá? O outro, partindo já para as sociedades personificadas, né? Quando eu digo assim, uma sociedade ela é personificada, o que isso implica? Implica que ela tem personalidade jurídica, doutor e doutora. Ela tem personalidade jurídica. Automaticamente, eu já penso aqui, automaticamente, eu já venho aqui na minha análise, na minha mente, que ela teve o seu estatuto, ou seja, o seu ato de criação constitutivo registrado no órgão competente, doutor e doutora. Automaticamente. Automaticamente, ela é personificada. Ela tem personalidade jurídica. Ela tem personalidade jurídica. Certo? E nós vimos que a primeira delas é a chamada sociedade simples. Sociedade simples. Simples, tá? E ela é simples. A sociedade simples, ela é também chamada de não empresária, né? É celebrada entre pessoas com o objetivo de exercer atividade econômica que não seja comercial ou empresária. Como assim? Por exemplo, ela não vai vender um produto propriamente dito, né? Ela vai, evidentemente, prestar serviços, certo? Como, por exemplo, um contador, um advogado, um engenheiro, entendeu? É uma sociedade simples. E nós já vimos, logicamente, que a sociedade simples, ela é registrada junto ao cartório de registro de imóveis, logicamente, certo? Vimos em seguida o outro tipo de sociedade, que é a sociedade em nome coletivo, certo? Vou só colocar aqui, nome coletivo. Vou abreviar aqui. Nome coletivo, né? Esse tipo de sociedade é construída somente por pessoas físicas, todos os sócios respondem conjuntamente e ilimitada com o patrimônio da empresa, com o patrimônio pessoal, certo? Não é comum esse tipo de sociedade, porque uma outra situação que você analisa para se criar uma sociedade é o seguinte: qual é a possibilidade de responsabilidade minha para com esta empresa? Qual é a possibilidade de responsabilidade? Certo? Logicamente que você vai querer lucro, claro, certo? Mas se tiver uma grande pandemia como essa, e aí, como é que fica? Se a empresa quebra e meu patrimônio pessoal vai junto, opa, doutora, vamos com calma com a dor, né? Porque senão pode ser uma quebra pessoal e total. Então não é muito comum, certo? Não é muito comum. Vimos em seguida, aí eu já vou pegar a deixa do ponto 3, que é a sociedade limitada, e já vou juntar a discussão da sociedade limitada, que está no texto 3, com o texto 4, porque o texto 4 trata exclusivamente das principais características das sociedades limitadas, tá bom? Das principais características das sociedades limitadas. Pessoal, e vocês precisam ficar atentos, meus queridos e minhas queridas, jovens e jovens. Ficar atentos. Olha o que se pergunta, olha o que se dá. Por favor, né? E a sociedade limitada, certo?
teve uma mudança extremamente importante, certo? No dia 20 de setembro de 2019, foi a Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874. Ela alterou a Constituição da Sociedade Limitada, certo? Ou seja, antes de setembro, só poderia criar uma sociedade limitada se tivéssemos 2 ou mais pessoas interessadas em criar, certo? De setembro para cá, logicamente, com essa mudança, pode agora de 1 ou mais. 1 ou mais, tá? 1 ou mais, tá? Então, tem que prestar atenção, pessoal. Tem que prestar atenção no que se pergunta, certo? E outra, na sociedade limitada, os sócios respondem de forma restrita e limitada pelo capital social da empresa, doutor e doutora. Então, o sócio responde limitada de forma restrita. Isso quer dizer que, em tese, o patrimônio pessoal dele não será utilizado para pagar as dívidas sociais, desde que, por suposto embargo, ele tenha tido uma gestão correta, escorreita, como se chama, né? Escorreita, ou seja, quer dizer justa, correta, né? Legítima, legal, sem que essa pessoa tenha cometido nenhuma ilegalidade, certo? Por exemplo, nesse momento de pandemia, podemos ter sociedades limitadas aí, que é comum termos sociedade limitada, em situações difíceis. Né? E antes da sociedade limitada, tínhamos a possibilidade de termos uma, aspas, com bastante eloquência, uma sociedade com uma pessoa. Olha só as aspas que eu estou colocando. Por quê? Porque é até incoerente. Como é que se uma sociedade vai de encontro com o conceito? Como é que é possível ter uma sociedade com uma pessoa? Certo? Isso é uma observação de forma figurada, logicamente. Mas era possível a chamada Eireli, ou Eireli, como queira. Tá? Que posso. Eu tenho, hipoteticamente, 50 milhões de reais. Quero criar uma sociedade limitada, restringindo somente o patrimônio, separando o meu patrimônio pessoal, blá, 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 blá. Mas aí, antes, a limitada precisava de ser, no mínimo, 2. Só que aí foi criado, há alguns anos, a chamada Eireli, ou Eireli. Só que a Eireli e a Eireli, ela tinha exigências, requisitos. E quais eram essas exigências e requisitos? Você tinha que ter um capital de bens e de recursos financeiros, ainda é requisito da Eireli, de no mínimo 100 salários mínimos. Não era todo mundo que tinha 100 salários mínimos. Tá? E uma série de outras exigências, certo? Com essa alteração de setembro para cá, que ainda vamos ver, com o decorrer do tempo, a repercussão desse tipo de sociedade limitada, certo? No direito civil, nas empresas como um todo, nas empresas que vocês vão querer criar, certo? Ainda vamos ver a repercussão, como é que vai ser, porque é coisa nova, de agora, setembro, tá? Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer, muitas pessoas não vão mais criar a Eireli ou a Eireli, porque a sociedade limitada não há um mínimo de valores para se criar uma sociedade limitada. 100 mil reais, 20. Podemos ter aí somente, cada um entra com 20 mil e cria. Ou então não, 100 mil reais, você tem 50 mil, 20 mil, quer criar uma sociedade limitada sozinho? Pode, tá lá, certo? Então, a sociedade limitada tem estas de situações, certo? Aprofundando já desse ponto que é importante, para a gente não quebrar o raciocínio, né? O texto
o ato que trata exclusivamente da sociedade limitada, né, ele traz de forma bastante clara, né, todos os requisitos, né, dentre estes que eu já falei para vocês, né, ele traz que, como principais características, o conselho fiscal, por exemplo, é opcional, você não é obrigado a criar um conselho fiscal, o que muitas outras sociedades, quando você vai ler lá no Código Civil, é obrigatório o conselho fiscal. Claro que o conselho fiscal ele é tipo um mecanismo que vai gerenciar, vai fiscalizar, vai ver os atos da organização, né? Quanto à sociedade quanto à responsabilidade, nós já vimos, ela é limitada e restrita, né? Considerando, é um modelo bem utilizado no Brasil. Alguém querendo entrar? Seja bem-vinda, boa noite, Jacília. Deixa eu ver se alguém falou comigo no grupo, pessoal. Não. Vocês não falam comigo no grupo, né? Muito, né? Coisa boa. Então, porque deve estar tudo seguindo dentro do programado, em ordem, né? Coisa boa. Mas alguns falam no privado, é até melhor. Quanto aos prejuízos de uma sociedade limitada, caso haja prejuízo, o capital da empresa, né? Para o capital da empresa, nesse ponto, claro, não será permitida a retirada de lucros para os sócios, né, exatamente para preservar a sociedade, e o patrimônio pessoal não vai ser chamado para poder pagar essas dívidas, né, desde que seja uma gestão correta, né. Quanto uma outra característica, quanto à exclusão de sócios, um sócio poderá ser excluído da sociedade limitada caso ele não pague o valor acordado no contrato social, porque no contrato social, ou seja, contrato social é o mesmo que ato constitutivo, tá bom? É o mesmo que contrato social, é a mesma coisa, certo? O ato de criação, no ato de criação da sociedade, da empresa, tem lá, quando você leva para a junta comercial, tem lá um quadradozinho, você já deve ter visto isso na internet, capital social dos sócios, fulano, tanto, entendeu? Então, caso um deles não pague subscreva, vocês que estão estudando aí contabilidade, né? Não, o capital subscrito, né? Não seja subscrito o capital, então ele poderá ser excluído da sociedade, logicamente, né? Ou quando um dos sócios ele coloca em perigo a existência e o funcionamento da empresa, né? Por exemplo, eu posso ser bem drástico, utilizar um exemplo bem elementar. Por exemplo, vou perguntar para vocês aqui agora. Eu tenho uma fábrica de refrigerante. O meu refrigerante, eu sou dono de refrigerante, um de vocês é meu sócio de refrigerante, um ou dois, né? Também do mesmo refrigerante. Sei lá, o azul. Refrigerante azul. Olha só aqui, vou botar aqui. Refrigerante azul. Refrigerante azul. Aí é o seguinte, eu sou sócio e aí Luciano passou a fazer grandes festas, tá lá nas redes sociais, tá lá na televisão, né? Luciano e tal, e só que Luciano vai e só usa nessas festas, divulga, sai na mão dele, somente usando o refrigerante verde. Para vocês, sócios, o que isso pode implicar? Que eu estou cometendo, no mínimo, algo que pode prejudicar diretamente ou não a nossa fábrica de refrigerante azul. O que vocês acham? Prejudica ou não prejudica? Eu não estou praticando algo que poderá prejudicar aqui a nossa fábrica, não, pessoal? Se eu faço grandes festas e tal, mas não uso o nosso refrigerante azul, só uso o verde,
Isso implica que nas redes sociais todo mundo diz, opa, então é melhor eu comprar do verde, não do azul. Ora, e eu sou dono, nós somos 1, 2, 3 sócios. Eu não estaria praticando um ato contrário à empresa, sim ou não, na análise de vocês? O que vocês acham? Ou isso não tem nada a ver com a empresa azul, com a nossa empresa? Hein, pessoal? Você acha que sim ou que não? Não é isso, Marcos Pablo e demais colegas? Estou vendo aqui a resposta. Prejudica, pessoal. Então, como é que eu sou dono de. Nós somos donos de uma organização, de uma empresa, e a gente tá. O meu ato está colocando em perigo, em risco, a existência futura, em breve, e o funcionamento da própria empresa, meu amigo. Certo? A própria empresa. É aquela mesma coisa que, mesmo que eu não seja dono, mas, por exemplo, hipoteticamente, eu sou funcionário, colaborador da empresa de bebidas X. Aí eu saio da minha empresa, isso é estudado muito pela ética, certo, pessoal? Ética e responsabilidade social, e ética em vários sentidos. Vocês vão analisar isso. Aí eu saio com a blusa da empresa, vendo o refrigerante. Eu não sou dono da empresa, eu sou colaborador, empregado. Aí eu vendo, tá aqui, use refrigerante azul. Aí eu vou para um bar e tô lá com a propaganda do refrigerante azul, bebendo o refrigerante verde. Vocês acham que isso é ético ou antiético? Eu só tenho uma análise seríssima em cima disso aí, que pode até levar a minha demissão por causa disso, tá? Eu não estou inserido na própria identidade da empresa, certo? Então, há toda uma análise por trás disso aí, pessoal, também. Isso é muito comum. Quer fazer isso, mas não use a marca, não saia com a marca, com a logomarca da empresa que você trabalha, tá bom? Então, isso tem toda uma análise aí por trás, certo? Então, mais sobre a sociedade limitada. Tem vários outros, né? O sócio deve atuar de maneira integrada, né? Nenhum sócio pode retirar dinheiro do caixa da empresa assim de forma sem. Não pode, ele vai receber prolabores, né? E por aí vai. Quanto ao contrato social, certo? O contrato social é exatamente o que vai estabelecer, né? Entre o que é assinado pelos sócios, os direitos, obrigações, questão da gestão, a participação de cada um, certo? É um contrato necessário, importante, né? Que será e vai dizer qual é o capital que vai ser subscrito por cada um deles, certo? Então, é extremamente importante, certo? Então, nós estamos tratando, aliás, cabe processo, professor. É possível sim, Lúcia, é possível sim caber processo, certo? Mas eu diria que não necessariamente, tu está falando de, por exemplo, do empregado, né? Eu empregado, né? E eu como empregado, eu não diria processo, a palavra processo, mas eu diria que eu poderia, por exemplo, iniciar você dona da empresa, Lúcia, ou qualquer um de vocês aí, Lúcia perguntou, você dona da empresa, você poderia, do ponto de vista do direito do trabalho, me aplicar a primeira etapa que poderá me levar à demissão, que é uma advertência, entendeu? Aí, várias advertências vão levar, evidentemente, a uma possível demissão com justa causa. Demissão com justa causa implica que você não vai poder sacar o FGTS, certo? Vai ter limitações de uma série de direitos, certo? Não vai poder dar entrada no seguro-desemprego e por aí vai, certo? Porque aí vocês vão ter uma disciplina sobre direito do trabalho e vai analisar isso aí com mais pormenores. Mas é uma possibilidade, entendeu, Lúcia? É uma possibilidade, certo? Porque mas é lógico, tu entendeu? Vocês entenderam? Você entendeu, Lúcia? É lógico, né? Ora, como é que eu sou... Ora, quer dizer... Aí veja bem, aí olha só, Luciano, com a blusa da Azul, vai pro bar de fulano de tal, que eu já fui em outros dias, eu vendo para ele o refrigerante azul, aí vou lá e só bebo do verde, pedindo para ele vende o azul e o verde, esse pessoa do restaurante ou do bar, seja lá o que for. Aí eu só peço um refrigerante verde, né? Aí o dono do bar, a primeira coisa que ele vai questionar é o seguinte, gente,
Tu vem aqui, me vende do azul e tu só toma do verde. E me diga uma coisa, o azul não presta, não? É a primeira indagação, né? Como assim? E o refrigerante azul não presta, não? Claro que se pergunta, né? Como é que o cara... Né? Então, tem essa questão que é importante a gente analisar dentro desse contexto. Então, pessoal, passando aqui para o próximo, ainda sobre... A gente analisou quanto? Uma, duas, três, quatro... Qual era aquela, hein? Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu sei, pessoal, é porque eu falo demais, né? Eu falo muito mesmo. Mas eu não gosto de só aquele blá 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 de leitura, não. Você já sabe. É 3. Eu estou na 3. 3, 1, 2, 2. Não era para ser a 3, não. Sociedade sim. Eu pulei alguma. Só um minutinho, pessoal. Só me localizar aqui. Ah, eu pulei a Sociedade em Comandita Simples. Espera ainda. Nome coletivo tem bem aqui, pessoal. Essa é a 4. Essa é a 4 e tem bem aqui, só para me passar para o 3. Sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo, pessoal, eu não falei dela, não, falei não. Falei. Sociedade em comandita simples, foi essa que eu não falei. Sociedade em comandita simples. Sociedade em comandita simples. Comandita simples. Bem rápido, não é comum esse tipo de sociedade em comandita simples, tá? Nós temos, nesse caso, um sócio chamado comanditado, certo? Que é a pessoa responsável, direto, fica à frente e responde por tudo, inclusive o patrimônio pessoal. E o comanditário, que, na verdade, ele é apenas responsável pelas cotas, pelo valor que ele colocou lá para criar a empresa, né? A característica principal dela é essa, né? Logicamente que o comanditário, que é esse segundo, não pratica nenhum ato. Quem pratica todos os atos desse tipo de empresa é o comanditado, certo? Não é um tipo de sociedade comum, não se vê muito esse tipo de sociedade, e logicamente mas está previsto na legislação, no nosso Código Civil, certo? Depois eu te pergunto mais sobre essa questão. Sobre essa questão que eu falei sobre essa questão do empregado, né, Lúcia? Não, a gente pode analisar, porque, na verdade, é uma discussão que eu fiz aí, mas para a gente entender a questão de uma... Eu estava falando mais no sentido da gente ser, primeiramente, da gente ser dono de uma empresa e praticar um ato que vai contrário à empresa, que é a sociedade limitada. E aí eu citei este outro contexto, né? Este outro contexto que não se aplica à sociedade limitada, é um contexto à parte, entendeu, Lúcia? Sobre eu ser empregado da empresa, que a gente também tem que ter cuidado nisso aí, né? E aí você pode discutir em algum outro momento, em alguma outra situação, ou você pergunta e a gente discute, né? Que está relacionado ao nosso conteúdo, mas também não vai ser objeto de nossa avaliação, mas são situações que vocês vão aprofundar, inclusive, em outra disciplina, né? Então, o próximo é o 4, 1, 2, 3, 4, o próximo é o 5. Deixa eu ver aqui, pegar um quadro em branco. Deixa eu fechar aqui. Quadro em branco. Então, deixa eu fechar aqui. O próximo é o 5. O próximo 5, bem rapidamente, é a chamada sociedade anônima, certo? A sociedade anônima é dividida por ações, certo? É uma SA, tem uma lei específica que trata sobre ela, certo? Não vou pedir nada da lei específica de sociedade anônima, porque não trouxe ela aqui, exceto que já consta no texto, já no texto 3, certo?
mas ela pode ser de capital fechado ou capital aberto na Bolsa de Valores, comandado no sentido de subordinado à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, certo? Abre-se o capital desse tipo de empresa mais para poder captar recursos para aumentar e crescer a empresa. Eu creio que o grupo Ives Dias Branco, do Ceará, fez isso há pouco tempo. Então, em linhas gerais, era o que a gente tinha para dizer sobre sociedade anônimas, certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Ok. O próximo tipo de sociedade, a 6, é chamada sociedade em comandita por ações. Comandita por ações, certo? É um tipo de sociedade previsto também na lei das sociedades anônimas, certo? Deve constar na sua Constituição o nome comandita por ações, certo? Uma grande diferença é que os diretores deste tipo de sociedade, né, quem comanda tem que ser sócio da empresa. Na sociedade anônima pode ser contratada uma pessoa de fora, aqui não, tem que ser sócio da empresa, certo? Quem é diretor responde de forma ilimitada pela gestão da empresa, certo? Então, não é um tipo de sociedade que se vê na prática, né? Logicamente, quem quer criar uma sociedade por ações vai ser criada, logicamente, uma sociedade anônima, e não uma sociedade em comandita por ações, certo? Não há muita... Eu estou passando rápido em alguns outros contextos, em alguns outros tipos de sociedade, pessoal. Primeiro porque talvez eu não aborde ela na nossa atividade. E depois porque a gente já abordou esse contexto com bastante profundidade, tem várias aulas sobre isso. Tá? O outro tipo de sociedade é a chamada sociedade cooperativa. Cooperativa. Esse tipo de sociedade é uma sociedade sem fins lucrativos, é uma sociedade considerada simples, o seu registro é junto ao cartório de registro de imóveis, leio já, Marcos Fábio, junto ao cartório de registro de imóveis, certo? Então, são pessoas que se reúnem em prol de algo, né, para desenvolver uma atividade sem fim lucrativo. A gente vê muito cooperativa de transportes alternativos, etc, etc, tal. No capital aberto, qualquer pessoa pode entrar e no capital... Beleza. No capital aberto, qualquer pessoa pode, evidentemente, comprar uma ação e ser dono, sócio proprietário, mesmo sendo extremamente minoritário, né, sem direito a voz e voto, mas pode investir nessa empresa comprando ações dessa empresa, certo? No capital fechado, você, evidentemente, aí tem que ver quais são os você quer ser sócio... Primeiro, capital fechado. Digamos, o grupo Ives Dias Branco, ele era inicialmente capital fechado, certo? Isso implica que, digamos, ele tem um conjunto de sócios. Ora, um outro sócio só entraria se todos esses outros sócios, que é fechado, aceitasse e quisesse trazer um outro para ser dono. Logicamente que esse outro que vai entrar teria que, na negociata, no mínimo, eu entendo que teria que integralizar uma quantidade de dinheiro, de recurso bastante significativo, porque entrando um sexto, digamos, era um 5, um sexto aqui, hipoteticamente, no grupo Ives Dias Branco, a cota parte de propriedade desses 5 é um valor aí milhões, né? Com toda certeza, ainda mais no grupo de Ives Dias Branco. Então, esse entrando, teria que os 5 querer, e esse teria que ter capital para entrar. Mas se esses 5 não querem, não vai conseguir. Não vai entrar um outro, porque, logicamente, é uma empresa fechada. Qualquer empresa que você crie, você não é obrigado a aceitar um sócio de uma outra empresa. No entanto, se você abre o capital na Bolsa de Valores, aí ela é anônima, eu sou um sócio anônimo. Tem os proprietários, que têm a maioria das ações, 50% mais um, e eu disponibilizei, por exemplo, 20% das ações, certo? E, logicamente, que isso é acompanhado, os lucros, tem
dividido os lucros de acordo com a quantidade de ações que eu comprei, tem toda uma proporcionalidade aí que é calculada aí pela contabilidade, certo? Empresarial, ok? Então, capital aberto implica que qualquer um de nós podemos comprar aí ações, por exemplo, do Banco do Brasil, né? SA, né? Da Petrobras, né? Exato, né? Eu fiquei na dúvida se é uma sociedade anônima. Acho que sim. Se não for, de alguma sociedade anônima. Vamos esquecer. Okay? Então, dentro desse contexto, entendeu, Marcos Pablo? Ok? Beleza? Show de bola. Então, sociedade cooperativa. E aí, pessoal, a gente discutiu as possibilidades de nós termos aí sociedades coligadas. Coligadas. Deixa eu me apagar aqui, não ficou legal. Sociedades coligadas. Quando mais de uma empresa se juntam, lógico, certo? Para formar uma nova empresa, por exemplo, certo? Então, é possível nós termos isso, né? Nós termos isso. E aí, a gente analisou, por exemplo, é possível termos numa coligação de empresa a controlada, né? A sociedade cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos de deliberação, ou seja, tem mais de 50% mais um de uma segunda empresa, certo? Nós podemos ter um tipo de sociedade chamada apenas filiada, certo? Ou coligada. Nesse caso, a empresa A possui da empresa B somente entre 10% até menos de 50% mais um das empresas. E temos as possibilidades de sociedade chamada de simples participação, onde a sociedade A possui da sociedade B menos de 10% do capital daquela empresa, certo? Então, controlada, tem mais de 50%, ou seja, a empresa A controla a empresa B, mandando e desmandando lá, mais 50% do capital. Segundo, coligada ou filiada, a empresa A possui da empresa B entre 10% e menos de 50% mais um. Ela não tem o controle, logicamente. 50 mais um da empresa B. E de simples participação, quando a empresa A possui menos de 10% do capital da empresa B. Certo? Então, esses são os tipos de sociedade quando é possível termos a coligação, certo? Vimos a questão da liquidação de empresa. Liquidação, logicamente, é quando você encerra a empresa. A, B. Então, quando você encerra a empresa, certo? Encerra a empresa, você não quer mais continuar com a empresa, então você tem que fazer primeiramente a liquidação, apurar o saldo, né? O ativo e o passivo da empresa, pagar os credores, logicamente, né? Pagar os credores, certo? E aí, evidentemente, extinguir. Não devemos esquecer que é possível termos liquidações parciais de uma empresa. Quando é que a gente tem uma liquidação parcial de uma empresa? Nós temos uma liquidação parcial da empresa, como, por exemplo, um sócio de uma sociedade limitada. Somos 3. E aí um dos sócios quer sair da empresa. Então, é feita a liquidação parcial para calcular quanto é que custa esta terceira parte dessa sociedade limitada. Então, calcula-se a liquidação. Os outros 2 sócios podem comprar, evidentemente, essa parte do terceiro, ou então eles vão chamar um novo sócio para comprar essa terceira parte. Logicamente, é possível termos uma liquidação parcial de uma empresa, logicamente. Espera aí, deixa eu ver se é alguém da sala de vocês. Não sei. Meu Deus, o que é essa confusão no grupo de vocês, gente? Sei lá. Bom, então, pessoal, bem rapidinho, nós estamos já partindo aqui para o final. Nós temos também, pessoal, a possibilidade de transformação
de incorporação, de fusão e de cisão de empresas. Cisão de empresas, certo? Transformação, logicamente, quando ela muda ou modifica o tipo de empresa, né? Transforma-se em outra, né? O tipo societário. Incorporação, logicamente, quando uma empresa incorpora outra, evidentemente, ficando somente com o seu produto, etc. e tal, certo? Um ou mais empresas são absorvidas por outra, né? A fusão é diferente de incorporação, pessoal. A fusão são duas empresas que desenvolvem atividade A e atividade B, elas se fundem e agora elas são a atividade C. Então, houve a fusão, certo? E a cisão é quando, evidentemente, uma empresa, uma companhia, ela divide, ela separa, certo? Cada um vai seguindo ou o mesmo produto, ou quando os sócios, eles pretendem, evidentemente, se separar, dividir, certo? Isso é possível, sem nenhuma dificuldade, certo? Isso é a transformação, incorporação, fusão e cisão de empresa. E por último, pessoal, sociedade dependente de autorização, sociedade dependente de autorização. Nós temos a internacional e a nacional. Internacional sempre, alguma empresa que quiser funcionar no Brasil depende necessariamente de autorização do Poder Executivo, logicamente, certo? Federal. E as sociedades nacionais também são dependentes de autorização. Por exemplo, eu já falei em algum momento aí, você vai montar uma empresa na área de alimentação. Você vai precisar do alvará da prefeitura, vai precisar da autorização da vigilância sanitária, do corpo de bombeiros. Então, é dependente de autorização destes órgãos, logicamente, para poder funcionar. Certo? Pessoal, em linhas gerais era isso. O texto 4 eu já falei dentro do texto 1, quando eu falei de sociedade limitadas, certo? Podem ter certeza que eu falei nesta nossa conversa, eu falei com certeza das questões das atividades, da nossa atividade, tanto a que deve ser entregue até dia 8, como a que será exclusivamente segunda-feira. Certo, pessoal? Pessoal, ok, pessoal? Tranquilo, 19h32. Vocês vão aí se preparar para a aula da professora Liz, né? E aí, qualquer dúvida, você me pergunta no WhatsApp e a gente vai conversando. Tá beleza, pessoal? Tá bom? Show de bola, pessoal. Obrigadão. Até logo. Mas se quiser fazer uma pergunta, estamos aí. Firme e forte. Tchauzinho, pessoal. Abraço. Valeu, pessoal. Tchauzinho. Até mais. Tudo de bom. Vou parar aqui a gravação.